Bom dia, moto amigo! Acordamos aqui em Barcelona. E já vou contando para vocês, né? A gente veio para cá, veio o inverno, voltamos para o Brasil, agora retornamos aqui em Barcelona. Hoje é domingo e a gente pega a Pantera amanhã na loja da Harley e vamos então subir para o norte da Europa. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em duas rodas. Objetivo: explorar todos os cantos da Terra. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Eu e Minha Moto. Já desvendamos todos os países das Américas, passando por alguns dos lugares mais espetaculares. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. 3 continentes, 15 países e 65 mil quilômetros rodados. Vamos percorrer o planeta inteiro. E agora, vamos juntos para o velho mundo. Temos muito pela frente, por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. E como é domingo em Barcelona, agora são 9 horas da manhã, a gente vai dar um rolê e conhecer algumas coisas que a gente não viu da outra vez. Mas já vou aproveitar para dar um serviço para vocês. Hotel em Barcelona, no final de semana, no centro de Barcelona, é muito caro. Não sai por menos de $200 a diária. E aí eu acabei de criar um verbo novo, edinhar, que é o ato de você ser edinho. Você edinha, tu edinhas, ele edinha. Eu edinhei e a gente ficou num hostel. E aí, amada, gostou do hostel? Até que tá bom. Pra hostel nota 9, como tá na avaliação, né? É. Só não tem banheiro dentro do quarto. Não tem banheiro dentro do quarto. Eu vou mostrar pra você. Mas a diferença de valor é absurda. A gente tá bem no centro de Espanha, no centro histórico de Espanha, e as 2 diárias saiu por $140. 2 diárias, $70 a diária no centro de Barcelona, contra 250, 300 a diária. Como é que funciona, né, o hostel? O cara pega um apartamento grande e cada quartinho do apartamento ele vai transformando em alguma coisa. Então é como se fosse um apartamento comunitário. Você tem um apartamento não, né? Um apartamento com 3 quartos, 4 quartos, cozinha. Ele transforma aquilo tudo numa espécie de um pequeno hotel. Esse é o nosso quarto. Então aqui o hostel, ó, você sai do quarto, o quarto tá aqui, você sai do quarto, aí começa banheiro. Para tomar banho, já tem alguém tomando banho 15 minutos no máximo. Aqui é banheiro para fazer xixi, mas também dá para tomar banho. Isso aqui é só banheiro. Tem essa salinha, os caras metem um computador aqui. E aqui é a porta que dá para... Essa aqui é a porta que dá para fora da casa. Para fora da casa não, para o corredor do elevador. Aqui não é muito bonitinho. Aqui não é muito bonito, cara. Mas olha só, tá vendo que tá com uma pintura artística, muito elaborada, pintura artística. Ali mora alguém. Entendeu? Essa é a porta do hostel. O cara, então é um apartamento aqui, outro apartamento. Eles chamam de apartamento aqui no sentido de vários quartos e a sala. E eles têm mais um apartamento em cima. Então você pode ficar no apartamento mais para cima ou nesse aqui. Nós ficamos nesse. Vamos descer de escada. Eu gostei, principalmente porque eu gastei só $70 ao invés de gastar 250. O que você achou? Dá para ficar, não dá? Bom dia, Barcelona. Bom dia, Barcelona. Domingo. Madrugadores não, 8h30 da manhã. Tá aqui, temperatura tá agora 9 graus de temperatura. Vai chegar a 15, tá ótimo. Do lado do hostel, né, tem esse negócio chamado sanduíche. Sanduíche, 2 café com leite grandinho, 2 misto quente, €14. Bom, já que estamos em Barcelona, vamos turistar. Faltou a gente conhecer o Parque Güell. Se chama Parque Güell, escreve assim, Güell, mas o jeito de falar é Parque Güell. E ele foi inicialmente um parque, uma área residencial, que morava aqui um industrial muito rico de Barcelona, que depois doou o parque para a cidade de Barcelona. Levou 14 anos para ser construído, foi de 1900 a 1914. E esse parque foi idealizado todinho pelo arquiteto espanhol chamado Gaudí. Nós falamos da outra vez, o cara era um gênio, ele construía as coisas usando sempre formas orgânicas e imitando a natureza.
Então isso aqui era um projeto comercial de venda de residências que não deu certo, tá? Foi um fracasso. Eles tiveram aqui espaço para 14 casas e somente uma foi vendida para o advogado do próprio industrial. E você sabe por que esse aqui foi um fracasso? Porque foi de 1900 esse projeto. E nessa época não tinha carro. E era muito distante da cidade, do centro da cidade, ou bairro Gótico, que foi o centro inicial, né? 4 quilômetros. Então era muito difícil de ir e vir. Então os ricaços não queriam morar aqui. O próprio Antoni Gaudí morou aqui então 20 anos, depois nem ele aguentou, foi embora. Não, mentira, a verdade é que ele foi para a Sagrada Família, morar dentro da Sagrada Família, a catedral que está em construção até hoje não está pronta, e a previsão é 2033, a gente vai visitar também. E imaginar que 100 anos depois o fracasso comercial se transformou no Parque Güell, que é um sucesso de turismo. E aí, tá gostando? Então vem na garupa! Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. A Basílica Sagrada Família tem esses 3 pórticos aqui, representando os 3 membros da Sagrada Família. Esse pórtico, o portal grande, representa Jesus Cristo. E o grande sonho de Gaudí era conseguir ver esse pórtico pronto. Agora, pergunta, vocês acham que ele conseguiu? Não. Um dia ele estava saindo de casa e foi atropelado por um trem. E para piorar a história, ele foi confundido com um mendigo, porque estava mal vestido, saiu de casa para fazer alguma coisa assim, bobeira, e foi pego em cheio por um trem e morreu, cara. Não conseguiu ver o pórtico principal ficar pronto. O lance dele de pegar elementos da natureza para fazer a arquitetura dele é incrível. Olha como é que é a textura da porta principal. São folhagens e tem até os besouros. Cara, uma parada impressionante de Gaudí era como ele utilizava a luz exterior, a luz natural, para iluminar suas construções. Esses vitrais aqui iluminam completamente a Basílica, sem depender de energia elétrica, e é um espetáculo. Eu vou botar um videozinho aqui para vocês verem como é que essa luz, ao longo do dia, do amanhecer até o entardecer, como é o movimento dessas luzes. É realmente incrível, cara, o que ele foi capaz de fazer isso em 1800. Essa aqui é a Catedral de Barcelona, que iniciou a construção em 1298. Eu li aqui que ainda não acabou, tem umas coisinhas para terminar. Essa cripta abriga o corpo de Santa Eulália, a padroeira de Barcelona. Na Catedral de Barcelona, você pagar um ingresso de 12 euros te dá direito a acessar todas as áreas, inclusive essa escadaria, que vai para o segundo andar, que você tem uma visão muito bacana lá de cima. Aí depois de você subir essa escadaria,
você chega no telhado da catedral. A Catedral de Barcelona e outros pontos turísticos ficam aqui no bairro Gótico. O bairro Gótico, esse emaranhado de ruas estreitas, ele já foi o centro da cidade de Barcelona e data da época medieval. Parece mesmo, né? Olha aí. Conservado até hoje, ruas estreitas, esses varandinhas também pequenas, não tem garagem, não pode passar, é tudo peatonal, quer dizer, para pedestre apenas. Bom dia, moto amigo! Acordamos aqui em Barcelona e hoje vamos buscar a Pantera. Essa aqui é a varandinha do hostel. Simpática, né? Dá para essas árvores, tem uma torre antiga ali. Legal. Bom dia, doce amada. Bom dia. E hoje amanheceu com sol. Deus é pai, cara. A gente dá muita sorte. Será que a gente vai dar sorte até o final dessa viagem? A gente está querendo ir para Carcassonne agora, já entrar na França, Carcassonne. Só que para ir para Carcassonne, a gente, evitando as rodovias principais, a gente vai pelos Pirineus. E a gente ainda está no inverno aqui na Europa, então deve ter neve lá para cima. A gente está com um casaco novo, estamos bem equipados. Vamos ver se essas paradas que o Henrique Valadão da Cafrum vendeu para gente. Olha aí, Cafrum vendeu para gente, que garantiu que a gente não vai passar frio. Vamos provar isso agora. Olha o casaco, Alpinestar, né? Ele tem um forrão aqui por dentro, diz que é 100% à prova d'água, que tem capa de chuva por dentro também. Bem, realmente parece bem quentinho, não sei se é quentinho para aguentar neve, né? Aí isso eu já não sei. Pantera Negra, reencontro mais uma vez, hein, Pantera? Cuidaram de você direitinho? Parece que sim, né? Tá lá, vamos arrumar tudinho. Pegar uma friaca, vai ser uma viagem totalmente diferente da última etapa. A gente pegou calor de 42, agora a gente vai pegar frio de 0 grau, de noite 0 grau em alguns lugares. Espero que os casacos aguentem o rojão. Agora sim, moto amigo, embarcando na nossa nave, a Pantera Negra, vamos partir para o Mosteiro de Montserrat, que fica 1 hora de distância daqui. Dali vamos para Carcassonne pelos Pirineus e estamos no inverno da Europa, no finalzinho do inverno, mas ainda é inverno. Temos frio pelo caminho. Bora!